E vamos começar para as definições. O que é uma pergunta de fechamento? Ou o que é um fechamento, né? Primeiro, antes do que é uma pergunta de fechamento. Um fechamento... Digo mais, por que fechamento é importante? Sabe, Ricardo, eu tô aqui com você e eu estive procurando isso que eu encontrei aqui com o fechamento de alto impacto por todos os cantos e não é algo que a gente encontra por aí, não é algo que tá dando sopa em qualquer lugar. Eu nunca tinha ouvido falar de qual é a ciência por trás de um fechamento de alto ticket numa videochamada. Existe uma ciência que justifica por que o que a gente faz é o melhor caminho, porque fechamentos funcionam, e essa ciência tem me encantado, porque do universo que eu venho, não existe isso, não existe uma ciência por trás, por exemplo, do que é que tem que ser falado numa prospecção ali no WhatsApp para trazer a pessoa para uma videochamada. Qual é a ordem, qual que é a ciência, a frequência, a constância, o que falar, como falar, em que ordem falar, não existe isso em lugar nenhum. Então, trazer isso para o mundo online, para o digital, foi algo assim disruptivo, e a importância disso que a gente está ensinando aqui sobre fechamento é que fechamento é um pilar fundamental para você ter êxito num fechamento de alto ticket no 1 a 1, porque esse jogo aqui não é um jogo de lançamento, de venda de um para muitos, de perpétuo, não. É o jogo do 1 a 1. É um jogo diferente. É digital, mas é uma outra bolha. E fechamento é um pilar fundamental. Sem fechamento, Ricardo, você acredita que daria para vender um produto de 10, 20, 30, 40, 70 mil reais em uma única videochamada? Sem fechamento eu não venderia essa caneta. E não é fechamento do valor ou da condição que a gente está falando. Não é isso, né? E este conteúdo de quinta-feira, Vanessa, isso que a gente faz na quinta-feira, é o único momento que a gente está mostrando o porquê das coisas. Porque a gente está, é isso, aquilo, aquilo e aquilo. E a gente acaba não explicando o porquê de cada coisa, né? Então, esse é um momento importante para qualquer membro dos nossos programas ou não, né? Participar disso, porque é um momento que a gente mostra, a gente para de dizer faz e mostra por que fazer é bom, porque quais benefícios de fazer, por que funciona. Então, é um dos poucos momentos que tem isso. Então, vamos lá. Eu não venderia uma caneta sem usar fechamento, porque fechamento, no contexto do alto impacto, significa fazer um acordo equivalente a um aperto de mouse, equivalente a uma puxada do fio do bigode, equivalente a encerrar um assunto de forma absoluta, terminante, assunto do qual nunca mais volveremos a falar e nunca mais precisará ser aberto essa gaveta, né? Coloquei na gaveta minha informação, é tua. Fechei a gaveta, não se abre nunca mais esse assunto. Está matado. Esse assunto está encerrado, terminado por resto dos tempos para sempre mais. Este é um fechamento. Isso não precisa ser do contrato, precisa ser de uma ideia. Às vezes você faz um fechamento de uma ideia. Por exemplo, a ideia é melhor ir com um programa de aceleração do que da forma que tem ido até hoje para conquistar um resultado específico. Você constrói uma ideia e você fecha um acordo que está alinhado com essa ideia. O fechamento tem isso, é uma pergunta que conclui um acordo de forma absoluta de um assunto que nunca mais se voltará a falar, como uma puxada de fio de bigode e uma aperto de bolso. Esse é o nível absoluto, inegociável. E tem gente que acredita que fechamento, tem muita gente que tem essa percepção, acredita que fechamento é fechamento da venda. A hora do dinheiro, a hora do dinheiro. Dinheiro, não é isso. Aquilo ali, existem fechamentos para cada momento da videochamada. Se você está numa videochamada, existem fechamentos para a hora que você chega na videochamada, até o momento ali, de fato, vai receber da pessoa, mas no meio do percurso existem fechamentos, que é o que a gente vai falar aqui hoje para você. Correto. E aí, esses fechamentos costumam ser perguntas, porque você busca exatamente esta concordância, este aperto de mão virtual, esta puxada de fio de bigode. É uma pergunta: você está de acordo comigo aqui? Por exemplo, isto seria um fechamento. Quando a gente faz um fechamento, a gente tem 3 coisas que podem acontecer. Então, quando eu faço uma pergunta para verificar se temos um acordo, uma das coisas que pode acontecer é ter um acordo, mas é só uma das 3 coisas. Pode acontecer outra coisa, que eu gerei uma dúvida. Você está de acordo comigo que a caneta é azul? Você pode me dizer, ela não é toda azul, estou vendo um pedaço preto, né? E um pedaço, uma etiqueta branca, né? É, realmente. Mas você concorda comigo que a maior parte da caneta é azul? Você vai me dizer, então estamos fazendo um acordo sobre a cor da caneta, mas não fazer o acordo, não fazer o fechamento da cor da caneta, levantei uma dúvida. E a dúvida é, mas tem pedaços de outras cores. Então, um fechamento pode significar um acordo igual ao da puxada do fio do bigode. Pode significar levantar uma dúvida. Uma dúvida foi levantada, apareceu, mas tem outras cores. E a terceira coisa que pode acontecer no fechamento é uma objeção. Não concordo que essa caneta é azul, porque eu estou vendo ela de 2 cores, pelo menos preto e azul. Eu vejo diferente. Eu enxergo
de outra forma, não concordo. Então, em vez de um acordo, eu consegui um desacordo. Mas, e esse é o mais importante de um fechamento, não importa tanto se eu consegui um acordo, um desacordo ou uma dúvida. Não importa tanto o que, importa o dado que eu tenho por trás desse fato que aconteceu. Se eu tenho uma dúvida, eu resolvo. Se eu tenho objeção, eu resolvo. Se eu tenho uma concordância, eu avanço. Mas o mais importante disso é, eu sei o que foi ou não construído nessa minha conversa. Eu sei se estou indo no caminho certo. Diante de uma pergunta de fechamento, neste contexto que a gente está usando para definir o que é um fechamento, eu sei se minha reunião de venda está indo no caminho certo. Então, eu estou do ponto A ao ponto B. O ponto A iniciar a reunião, o ponto B é uma venda. Aqui no meio, cada fechamento me diz se eu estou na direção do ponto B ou se eu dei uma desviada para cima ou para baixo. Então, ele me permite ir redirigindo o rumo da minha apresentação, porque levanta dúvida, levanta objeções e me permite resolver, e eu resolvendo dúvidas e objeções, eu vou direto na boca do gol. E por isso, essas perguntas são capazes de fazer com que se feche alto ticket em uma única videochamada, porque eu vou sentindo a cada passo que eu dou, a cada explicação que eu dou, eu faço uma pergunta de fechamento que me permite saber se eu estou no caminho certo e me corrigir caso não esteja. Antecipação também, Ricardo, você acredita que uma pergunta de fechamento pode antecipar uma objeção que a pessoa não falou, mas que ela vai soltar lá na hora do fechamento da venda? Um fechamento, ele pode eliminar antecipadamente uma objeção. Uma pergunta tem a capacidade de eliminar uma objeção. Por exemplo, se eu te pergunto, quanto dinheiro você tem disponível hoje, e você me dissesse a verdade, que você não ia exibir seus milhões aqui, eu sei disso, não precisa fazer, mas se você me dissesse os milhões que você tem disponíveis, você não teria como me falar lá na frente que você não tem dinheiro, porque você acabou de me afirmar os quantos milhões você tem disponíveis. Então, dessa forma, depende da pergunta que eu te faço, você me dá um dado e vira fato, que diante desse fato, você não pode redirigir essa conversa. Então, a dissonância cognitiva não deixa a gente voltar atrás daquilo que a gente fala. Exatamente. Mas é isso, a coisa de entender o que é um fechamento